Se disciplina resolvesse tudo, provavelmente a sua vida já estaria resolvida. Mas você percebe que não é assim. Talvez você esteja aqui porque você já percebeu que, mesmo aplicando muita disciplina, às vezes você não consegue encontrar os resultados que você está buscando. E isso é uma coisa muito recorrente. Acontece muito comigo de atender pessoas que estão nesse tipo de situação, onde estão em ciclos, onde aplicam muita disciplina e mesmo assim não encontram ou os resultados ou a sensação que ela está buscando e talvez ela não entenda muito bem o que é. E nesse vídeo eu queria te ajudar a entender o porquê que só a disciplina não é suficiente. Porque eu não quero aqui dizer, obviamente, que a disciplina é uma coisa ruim. É óbvio que ela é um meio, é um instrumento que pode te levar a algo bom ou algo ruim, ou pode levar a nenhum lugar. É que nem um carro, você pode entrar nele e não sair do lugar. Ou seja, a disciplina não é a solução mágica para os seus problemas. E é necessário ser dito isso, por quê? Porque hoje em dia nós endeusamos a disciplina e tem muitas pessoas aí na internet mostrando a disciplina e a produtividade como a solução mágica para todos os seus problemas. Mas você já deve ter passado por isso, onde você sentiu vontade de mudar alguma coisa, seja tirar um projeto seu da gaveta, ou seja mudar de trabalho, ou até mesmo organizar o seu relacionamento e parar de empurrar ele com a barriga. E então você tentou começar com uma disciplina, você criou uma grande motivação, você organizou uma rotina que você ia seguir a fio para poder executar esse planejamento, mas aí vai passando um tempo não muito longo e essa sua motivação que estava até mesmo um pouco eufórica começa a se desvanecer, a enfraquecer, aos poucos essa rotina começa a ser furada, até que você se conforma que você está fracassando de novo. E aí disso vai vir uma frustração, que é o resultado de uma expectativa não atendida. Aí essa frustração vai ser usada pela autocobrança para alimentar uma culpa, e essa culpa vai envenenando a sua autoestima. E algo pior, essa culpa pode ir envenenando a sua crença na sua própria capacidade. E isso vai gerando sofrimento. Mas pode ser que você então vá lidando com esse sofrimento, vai se distraindo com outras coisas, vai vivendo a vida normal, né? Modo sobrevivência, até que a intensidade desse sofrimento abaixe de novo e você decida voltar a investir energia e tempo naquilo. Começa a subir de novo aquela vontade de buscar aquela mudança, aí você pensa, preciso ser mais disciplinado agora. Então você vai procurar uma nova técnica, um novo hack de produtividade, uma nova planilha para seguir e vai aplicar com muita motivação no começo e de novo a sua energia vai sendo drenada até te conduzir a mais um fracasso. E esse ciclo vicioso vai criando esse grande perigo, que repito, a sua descrença na sua própria capacidade. É muito perigoso quando chega nesse ponto, tudo bem? Então, qual que é a questão aqui? Que muitas vezes o seu problema não está na disciplina em si, ou melhor dizendo, na falta de disciplina. Isso é um segundo passo que tem que ser dado, mas você está ignorando o primeiro passo, que é um alinhamento interno, uma coerência psicológica que está ausente, porque é como se fossem várias partes suas. Psicologicamente nós temos várias partes e que são autônomas. É como organicamente, você agora está me ouvindo, mas você tem um pulmão que está respirando, está filtrando o ar que você inala sem você perceber. Você tem um fígado, você tem um pâncreas, você tem um coração que estão trabalhando aí, cada um de acordo com a sua particularidade, sem você perceber, ou seja, de uma forma autônoma para poder cumprir com esse grande todo chamado corpo físico. Psicologicamente, nós também temos áreas e elementos que trabalham de forma autônoma. E muitas vezes, assim como organicamente um órgão pode trabalhar de forma disfuncional, ao invés dele contribuir com esse todo orgânico, ele começa a prejudicar, também pode acontecer isso psicologicamente. Mas nós ainda somos muito ignorantes para o nosso mundo psicológico. Nós ainda temos uma tendência muito grande em colocar atenção em tudo, menos em nosso próprio mundo psicológico, em nossa própria vida psicológica. Então começa a acontecer isso e a gente não entende o que está acontecendo e vamos tentando abafar ou jogar para debaixo do tapete, ou forçar que aconteça algo sem se permitir olhar o que está de fato acontecendo. Então é como se uma parte sua quisesse mudar, porque ela percebe que essa mudança é necessária, que você vai se sentir melhor correndo atrás dessa mudança, e outra parte sua freia. Uma parte sua fica com medo dessa mudança,
uma outra parte sua quer ir para outra direção, e essa direção multifatorial que vai para vários sentidos opostos, vai drenando a sua energia e vai fazendo com que aquela motivação, aquela disposição energética, psicologicamente falando, que você deveria ter para empreender essa mudança, vai sendo drenada até ser sugada completamente e você fique de frente a mais uma frustração, a mais um fracasso, podendo até acreditar que não é possível mudar, se conformando com os outros que tentam te convencer disso, que é melhor você viver como você tá, porque não tem como mudar. Mas não. Uma parte sua sente que é necessário mudar. Então é interessante que você consiga, antes de aplicar uma disciplina, você conseguir integrar essas partes que estão desintegradas, desalinhadas. E eu sou um psicólogo clínico na abordagem da psicologia analítica, que também é chamada de psicologia profunda. Então, a minha especialidade é justamente em ajudar as pessoas a integrar essas partes psíquicas que muitas vezes são tão profundas que ela nem imagina que ela tem, mas que influenciam diretamente o seu dia a dia. Então, uma coisa que é interessante é você fazer algo que eu chamo de mapeamento interno. Eu vou te dar aqui duas chaves, duas práticas que você pode fazer para se aproximar dessa integração, desse alinhamento ou dessa coerência psicológica que vai fazer com que a disciplina seja uma consequência, que você não tenha que se forçar para executar uma disciplina de forma violenta contra você mesmo. Não, a disciplina ela simplesmente vira uma coisa secundária, uma necessidade que nem que você tem que levantar a sua bunda da cadeira, ir na geladeira buscar água se você está com sede, você percebe que é necessário fazer tal coisa para alcançar a realização de tal ou qual necessidade. Mas quando nós estamos desalinhados por dentro, a gente tenta executar a disciplina sendo que não tem um sentido. Sentido no sentido de significado, ou seja, o que aquilo significa para você de forma profunda, e no sentido também de direção, ou seja, um fluxo da sua energia psíquica que está sendo travado por esses conflitos internos. Então, as duas chaves que eu quero te entregar são as seguintes. Eu te aconselho até a anotar, porque se você colocar isso em prática no seu dia a dia, você vai perceber mudanças acontecendo e o melhor, de dentro para fora. A sua consciência vai se expandindo, você vai tendo mais clareza sobre as suas decisões, mais clareza sobre os seus fracassos, sobre as suas vitórias, e com isso você vai conseguir caminhar de uma forma muito mais convicta, sabendo onde você está botando o pé e, portanto, tendo muito mais precisão na decisão que você vai tomar no seu dia a dia, e com certeza disso virá mais eficiência, né? Porque você consegue canalizar uma energia de uma forma mais precisa. A primeira chave é um mapeamento interno. Então esse mapeamento interno você vai literalmente pegar uma folha e colocar nela essas diferentes partes que estão em conflito dentro de você. Tentar elucidar, escrevendo, ou se você é mais imagético, desenhando. Não é um trabalho de arte no sentido de que você tem que se preocupar com a técnica, com a estética, não. É um trabalho terapêutico, onde você vai permitir que aquilo que está abstrato ganhe uma imagem, seja através de palavras, seja através de imagens mesmo, um desenho, ou uma pintura, ou até uma arte manual, onde você permita que aquela parte sua que está meio abstrata, que está sendo o seu bloqueio, possa ganhar uma forma lúcida para você conseguir analisá-la. Então você coloca a parte sua que quer mudar, o porquê que ela quer mudar, o que ela quer alcançar com essa mudança. Então você coloca essa outra parte sua também no papel, que tem medo da mudança, se tem medo, por que tem medo, do que exatamente ela tem medo. Se permita ser sincero 100% com você nesses momentos. É só você que vai perder se você não for sincero com você mesmo. Então seja muito honesto. Permita que a verdade saia sem censura, sem filtro. É só você que vai estar lendo isso, então seja muito sincero. Se tem uma outra parte sua que não é medo, mas talvez queira manter a vida que você está agora e tem as suas razões para isso, quais razões são essas? Ou que quer uma outra direção que não é aquela mudança que você tinha decidido, se sim, por quê, o que ela está buscando? Você vai elucidando cada uma dessas áreas suas. Você vai mapeando o seu mundo interior, para a partir disso ficar mais possível uma conciliação. Isso pode parecer algo meio perca de tempo, abstrato, mas é ciência,
tá? Porque quando você está com um bloqueio emocional, essa emoção está no nível abstrato e irracional da sua mente. Tem mais relação com as suas áreas mais primitivas do seu cérebro, onde está mais associado com mecanismos de proteção e sobrevivência. Então, na medida em que você se permite elucidar isso, seja através da escrita ou da arte, você permite que esse elemento que estava numa área primitiva do seu cérebro possa ser movido para uma área mais desenvolvida e racional. E a partir disso, aquilo que fica mais claro soa menos ameaçador. Né? Quando você não sabe com o que você está lidando, a sua mente começa a crescer os perigos ao infinito, né? Então você pensa que atrás daquele, ou dentro daquele armário, eu tenho primeiro um cachorro bravo, depois você começa a imaginar o bicho-papão, depois você começa a imaginar o próprio diabo ali, do filme que você viu. Enfim, a gente começa a aumentar o medo, ou melhor dizendo, as possíveis ameaças daquilo que a gente não tem claro o que é. Mas quando a gente traz para clareza, quando a gente se conscientiza de forma meridiana mesmo, o nível de intensidade da atividade daquela área cerebral chamada amígdala, que tem relação com as nossas respostas às ameaças, diminui. E a área do córtex pré-frontal, que é uma área regional, uma região do nosso cérebro que tem mais relação com a nossa parte racional, com a execução de tarefas, com o cálculo, com a prospecção ou a imaginação a longo prazo daquelas suas ações, entra mais em atividade, então a intensidade emocional abaixa e a lucidez aumenta. E isso acontece quando você se permite elucidar essas partes internas num papel. E aí, então, diminuindo essa intensidade emocional, aumenta a sua clareza racional. E aí você vai buscar formas de fazer um consenso entre essas partes que estão divididas. Da mesma forma que se você estivesse numa mesa conversando com pessoas que têm opiniões diferentes, e você bate a mão na mesa e diz assim, não, o que eu quero é uma solução e não ficar mais batendo boca. Então, o que a gente pode chegar aqui de consenso? Um ponto comum que cada um ceda uma parte, mas que, ao mesmo tempo, a necessidade de todos possa ser realizada. Então você vai traçando esse diálogo interior e chegar num consenso. E aí, junto a isso, né, em paralelo a isso, na medida que você for elucidando essas partes suas, mas, um parênteses, essas partes suas que não são tão conscientes, por exemplo, aquela que tem medo, que tem um bloqueio, que não é tão racional assim, você sabe que as pessoas talvez falem mal de você se você falhar, mas você sabe que a opinião dos outros não importa, mas mesmo assim aquilo te bloqueia, ou seja, não é racional, né? Porque se fosse, você já teria resolvido isso faz tempo. Mas a maior parte desses mecanismos automáticos que entram em atividade na nossa psique, nos nossos comportamentos, nas nossas emoções, são tentativas de proteção do nosso cérebro. É muito importante que você entenda isso. Esse parênteses aqui que eu estou fazendo agora é muito importante. Se você se permitir assimilar o que eu estou tentando dizer aqui, muita coisa vai mudar para o bem na sua vida, só que muitas ilusões infantis também vão ser desconstruídas. O seu cérebro não busca felicidade. O seu cérebro busca segurança. Tá? Ou seja, ao mesmo tempo que o seu cérebro não busca felicidade, ele busca segurança, o seu cérebro precisa sentir que você está em um caminho que te aproxime da felicidade. Não precisa necessariamente já se considerar feliz, mas você precisa sentir que você está no caminho onde a cada passo que você dá, você sente que você está mais próximo daquilo que te deixa feliz. É uma necessidade, não é um luxo. E ao mesmo tempo, você pode entender a partir dessa frase, que o cérebro não busca felicidade, mas sim segurança, que aqueles sintomas, aqueles sinais, aquelas emoções que vêm de uma forma automática, estão na sua grande maioria procurando te proteger de algo. Então, se você consegue entender o que está tentando ser protegido através de comportamentos ou de sabotagens, porque cada vez que você está nesse conflito interno e uma parte sua que está desalinhada com outra começa a gerar esse entrave interno, você vai chamar isso de autossabotagem, né? Mas é muito fácil você mascarar com um nome popular aí, ao invés de olhar de fato o que essa parte que está te sabotando está tentando proteger. Tente captar a essência desse comportamento, desse mecanismo, que aí vai ficar muito mais claro para você conseguir
lidar com essa situação, né? Vai acontecer aquilo que eu falei cerebralmente, né? Aquilo que estava no irracional, no instintivo, no emocional, vai ser levado para a parte mais consciente do cérebro e você vai conseguir então ter mais clareza e precisão em como lidar com aquilo. Você vai entender do que você está tentando ser protegido por você mesmo. Às vezes você está protegendo uma autoimagem, às vezes você está tentando se proteger de um possível isolamento e abandono que possa vir caso você fracasse, ou às vezes você está tentando se proteger de uma sensação de solidão caso você se imponha em um relacionamento, seja íntimo, ou profissional, ou pessoal, enfim. Então esse era o parênteses que eu queria fazer, para você levar em consideração esse ponto quando você for fazer o seu mapeamento interno. Agora, a segunda chave que você tem que fazer, que eu recomendo que você faça, né? Você é livre para fazer o que você quiser, mas eu te dou esse conselho de coração. Mapeamento interno e micro movimentos coerentes. Micro movimentos coerentes. O que eu quero dizer com isso? Ao invés de você tentar dar passos gigantes, você dividir aquele caminho que você quer percorrer em pequenos passos e que sejam coerentes com aquilo que você está percebendo no mapeamento interno. Que na medida que você for alinhando essas partes e elas apontarem para uma direção todas juntas, então a gente pode tentar isso. Ao invés de, vou começar esse projeto, então vou dedicar 4 horas por dia para ele. Não, dedique pelo menos 20 minutos. Ou então, não, eu tenho que sair desse relacionamento e chutar o balde. Calma, tente primeiro uma conversa onde você coloque limites e veja qual é a reação da outra pessoa, ou busque uma ajuda profissional, seja individual, para você perceber os ciclos que te mantêm nesse relacionamento e se conscientizar disso, ou então uma ajuda profissional para o casal em si, ou então, quero mudar de trabalho, né? Vou pedir demissão e seja o que Deus quiser, eu me viro. Calma, vai atualizando o currículo, vai dedicando 2 horas por semana ou 1 hora por dia se você quer intensificar mais, mas alguma coisa que seja possível para você ir pesquisando sobre a sua outra área que você quer entrar, vai buscando pessoas que já trabalham na área e conversando com elas. Ou seja, faz esses pequenos movimentos que são possíveis, porque cada vez que você consegue dar um passo, isso é recompensador para o cérebro, e como se ele entendesse que esse caminho é possível. Então vai liberar uma quantidade de dopamina, e a dopamina vai fazer com que esse movimento seja recompensador e vai te deixar com mais vontade, ou seja, motivação, disposição para dar mais passos nessa direção. E o interessante é que a dopamina, além dessa sensação de recompensa e de motivação que ela proporciona, ela induz um processo cerebral chamado neuroplasticidade. Ou seja, neuroplasticidade é a capacidade que o nosso cérebro tem de criar novos caminhos neurais, atrofiar outros, ou seja, os nossos caminhos neurais, que são os que determinam os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas atitudes, eles podem se remodulando durante a nossa vida. E a dopamina tem uma grande força indutora desse processo chamado neuroplasticidade. Então sempre que você tem um comportamento que libera dopamina no seu cérebro, aquele caminho neural que te levou a executar aquele comportamento vai ser fortemente reforçado, né? Por isso que é tão perigoso esses hábitos que você, sem fazer muito esforço, você consegue uma quantidade gigante de dopamina no seu cérebro, e que são muitas vezes tecnologias que foram muito bem arquitetadas para despertar essa grande quantidade de dopamina no seu cérebro, como as redes sociais, comidas com muitos aditivos químicos, jogos, apostas. Então o que vai acontecer é que aquele caminho neural que te levou a fazer aquilo vai ser muito reforçado e você vai ter mais propensão a repetir aquele hábito, se tornando um cliente daquele produto. Mas você vai estar reforçando caminhos neurais onde o seu cérebro entende que, se através desse caminho neural que quase não demanda esforço eu consigo essa quantidade gigante de dopamina, por que eu vou sustentar esses caminhos neurais que demandam muito esforço para conquistar qualquer recompensa? Então ele começa a atrofiar isso, porque ele busca economia, a natureza busca economia. Mas se a gente for sincero e maduro e olhar para a nossa vida real, a gente vai ver que para conquistar algo real na nossa vida, em qualquer área que seja, pessoal, profissional, familiar, enfim, você precisa sustentar esforço e a longo prazo, por sinal, para conseguir alcançar essas conquistas. Ou seja, você vai atrofiando os caminhos neurais que te levariam a verdadeiras conquistas, né? Então esse seria um outro parênteses sobre a dopamina. Mas se você consegue, então, dar pequenos passos nesses planejamentos, nesses micro movimentos coerentes, você vai liberando dopamina e reforçando o comportamento que te fez dar aquele passo,
e você vai ao mesmo tempo reforçando o caminho neural que te fez ter aquela atitude, te deixando mais motivado para ter novas atitudes, como também você vai tendo uma sensação de aproximação daquela meta que você está buscando, o que te preenche de sentido, né? Direção e significado, mas é importante que esse significado seja coerente. Então, antes de tentar aplicar a disciplina, se permita fazer uma pausa e olhar para dentro, buscar esse alinhamento e essa coerência interna para que você consiga juntar essas partes que estão separadas e agir de uma forma harmoniosa consigo mesmo. Não continuar a se impor disciplinas que mais te violentam psicologicamente do que te beneficiam. Por aí você não vai conquistar muita coisa. Você pode conquistar coisas pontuais, mas a longo prazo te faz mais mal do que bem. Então, por mais que você queira resultado rápido, eu estou falando para parar e olhar para dentro, vale a pena. Pense a longo prazo, onde você então vai construindo algo que esteja de acordo com quem você verdadeiramente é. E, portanto, você pode chegar mais longe. Porque imagina, você se dedica muito para uma coisa hoje e você percebe que isso não tinha nada a ver com o que você realmente acredita. E você então vai ter que desconstruir tudo isso e começar outra coisa, sendo que pode ser que você nem tenha mais tanta disposição para isso. Então eu espero que você tenha gostado. Eu espero que isso que eu compartilhei aqui possa de fato te ajudar, que você consiga encontrar esse alinhamento, essa coerência interna e se destravar de verdade, onde a disciplina então vira uma consequência disso. Se quiser me acompanhar no Instagram, você pode encontrar como Henry Wolf, tenho compartilhado bastante conteúdo para ajudar nesse destrave também, o fluxo energético da psique, e não só em impor disciplina à força. E eu te espero no próximo vídeo, mas antes, é claro que eu não posso esquecer de te pedir para que, se fez sentido para você, seja caridoso, né, com outras pessoas que também podem se beneficiar desse vídeo, e compartilhe, envia para ela, deixa o seu like, se inscreva no canal, porque se ajudou você e você fizer isso, você vai estar ajudando para que esse vídeo, esse conteúdo, esse canal possa alcançar outras pessoas que também podem se beneficiar dele. Tudo bem? Um grande abraço, vamos juntos nessa e até a próxima.